Glória a Deus, aleluia. Voltamos, estamos aqui para iniciar agora o estudo da Palavra de Deus no capítulo 14. Meu Deus, parece que foi um dia desses que nós começamos a estudar o Apocalipse, no capítulo 1, e já estamos aqui. Deus tem enchido meu coração para estudar toda a Bíblia, versículo por versículo, assunto por assunto, capítulo por capítulo, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas vidas e através dela a virtude. Estamos aqui hoje com o capítulo 14 do livro de Apocalipse, que fala sobre o Cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. Vamos ao estudo da palavra de Deus. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. 144.000. Esse número já gerou tanta controvérsia, porque pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas querem fazer a interpretação da palavra de Deus, de mistérios profundos como esses, e acabam enrolando mais, complicando as coisas, torcendo, como disse o apóstolo Pedro, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então, o que quer dizer exatamente esse versículo? Em primeiro lugar, João se encontra na ilha de Patmos e ali ele recebe uma visão gloriosa. Ele vê o Jesus glorificado como ele nunca tinha visto. Ele havia visto Jesus sendo glorificado quando houve a transfiguração, mas Jesus era apenas um homem mortal que deveria morrer pelos pecadores. Embora não tivesse pecado, ele era apenas um homem e era mortal. E quando ele recebeu a glória, veio aquela voz lá da glória que disse para ele: "Esse é o meu filho amado", João viu apenas um reflexo da glória de Jesus. Mas agora na ilha de Patmos, então ele passava a ver toda a glória de Jesus, porque ele nunca tinha visto uma coisa tão assombrosa como ele viu naquele dia, quando ele se sentia desesperado, abandonado por tudo e por todos. Nós encontramos a descrição lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, quando ele diz assim: "Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que você vê, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Foi essa a visão que ele teve. Então ele confessa que ali ele desmaiou, ele se assustou com aquela visão, e ele desmaiou porque o que ele estava vendo ali, ele não fazia ideia. Começaram a vir então visões para João, e João confessa ali que ele começou a escrever as cartas que lhe eram enviadas, porque Jesus ia ditando para ele: olha, ao anjo da igreja que está em Tiatira, que está em Sardo, que está em Éfeso, que está em Esmirna, Pérgamo, que está em Laodiceia, escreva. E ele vai escrevendo aquelas 7 cartas
E então, quando termina de ver aquelas cartas, ele começa a olhar e ele vê uma porta aberta no céu. E aí aquela voz estrondosa, aquela voz que falou com ele como se fosse a voz de uma trombeta, diz para ele: sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Então ele não fala como ele subiu, se ele saiu voando, né, como, o que aconteceu, mas diz que ele foi arrebatado no espírito e de repente se achou no céu. Ele começou a ter visões no céu. Essas visões no céu foram mostrando tanta coisa para ele. Então aí ele vai vendo as 7 trombetas que estão tocando e vai até a 6ª trombeta, que é o que nós vimos no capítulo 9. Até ali ele vê a 6ª trombeta. E lá no capítulo 11, então, ele vê o 7º anjo tocando a última trombeta. E ele vai descrevendo aquelas ações que ele vê e de repente ele começa a ver outra coisa. Ele vê um sinal no céu. Tem uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E toda aquela simbologia que é mostrada para João, de repente ele está novamente na terra. Nós vimos na sexta-feira passada, no capítulo 13, que as visões continuam e de repente João está na terra. Então ele começa a ter visões agora da terra. Ele vê a besta que sobe do mar, que é uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, 10 coroas. E aí depois, lá na frente, ele vê outra besta que sobe da terra. E essa besta tem 2 chifres semelhantes aos chifres de um cordeiro. E tem a voz como a voz do dragão. Fala com aquela arrogância, com aquela... Ele vai vendo essas cenas. Na semana passada, eu insisti em passar os 18 versículos do capítulo 13, e eu senti que eu forcei bastante. Deveria ter dividido o estudo em 2 partes, né? A besta que subiu do mar, depois a besta que subiu da terra. Mas confesso que houve alguma ansiedade para passar todo esse capítulo aí, porque eu me sinto empolgado em falar desse assunto. Mas eu vou andar mais devagar com os irmãos, eu prometo. Então aqui agora, de repente, João está tendo uma outra visão. E ele está tendo essa visão da terra, porque ele está vendo o Monte Sião. O Monte Sião que fica lá em Israel. E ele vê sobre o Monte Sião o Cordeiro. Ele sempre se refere a esse personagem como Cordeiro. E nós sabemos de quem ele está falando, porque lá no evangelho que ele escreveu, ele descreve João Batista quando apresenta Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o título de Cordeiro é uma coisa importantíssima no céu, na terra e no inferno. Os demônios tremem ao ouvir falar do Cordeiro de Deus, porque eles bem sabem o poder do sacrifício de Jesus sobre a cruz. Nós estamos estudando epístolas paulinas, Romanos, no YouTube na terça-feira, e nessa terça-feira nós falamos exatamente sobre isso, o significado desse sacrifício de Jesus na cruz e como ele conseguiu, né, mudar toda a história do universo naquele momento em que ele entregou a sua vida naquela cruz. Mas João vê aqui agora o Cordeiro que está sobre o Monte Sião, e não parece nem um pouquinho com alguém que vai morrer, mas alguém que está cheio de glória. Porque com ele também tem 144 mil pessoas. E ele diz que essas 144 mil pessoas, nas suas testas estão escrito o nome de seu pai. Quando fala o nome de seu pai aqui, de acordo com o que a gente pode deduzir do grego, quer dizer o nome de Cristo e o nome de seu pai. É aquele selo que o anjo falou que ia selar os que pertencem a Deus, colocando o nome de Deus na testa das pessoas. Então, ele tem escrito na testa o nome de Deus. Nota bem, em contraste com a besta, o falso profeta, e também a igreja apóstata, a igreja desviada, e antes do anúncio dos juízos que estavam prestes a descer sobre eles e sobre o mundo, aqui aparecem os redimidos, esses 144, que é o núcleo divino da humanidade, são os frutos positivos da história do mundo e da igreja, uma representatividade dos salvos em Jesus. Não são todos os salvos, ao contrário do que dizem os testemunhos de Jeová, que são apenas 144 mil, não são todos os salvos, é uma representatividade do número de salvos, porque quando João fala sobre os salvos, ele fala que o seu número eram milhões de milhões e milhares de milhares.
Então aqui nós temos do capítulo 14 que nós começamos hoje até o 16º, a descrição dos preparativos para o julgamento do Messias. Jesus vai julgar a terra, vai julgar a humanidade, vai julgar o mundo. Então aqui no capítulo 14 nós começamos a ver com os 144 mil de Israel. Note que esses 144 mil homens, eles são de Israel, eles não são brasileiros, não são americanos, eles não são italianos, eles são israelenses. Esses 144 mil aqui, que começa no capítulo 14, são aqueles que venceram. Também, lá no 15º, você encontra outros que venceram que não são de Israel. Vai haver uma apresentação assim mais ou menos dessa representatividade dos eleitos, que é a igreja dos judeus e a igreja dos estrangeiros. Nós pertencemos à igreja dos estrangeiros. Mas Israel tem os seus crentes. Quando nós falamos que Israel não aceitou Jesus, rejeitou o Messias, nós não queremos dizer que todos os israelenses rejeitaram Jesus, porque nós temos irmãos israelenses que são uma bênção, e eles fazem estudos bíblicos incríveis, porque a Bíblia foi escrita para eles. Ninguém entende melhor da Bíblia do que um israelense. Quando ele se converte, ele se torna uma grande bênção nas mãos do Senhor. Daí dá para imaginar porque que o apóstolo Paulo foi tão perseguido no seu tempo, porque ele conseguia mostrar todos os pontos do Antigo Testamento que apresentavam Jesus como Messias. Os judeus não aceitavam, como a religião do judaísmo não aceita até hoje, não é? Então veja só, essas duas classes de eleitos, de escolhidos, né, da humanidade, tanto os gentios como os judeus, formam juntos toda a companhia de santos transfigurados que reinarão com Cristo. O Cordeiro está no Monte Sião. Ele deixou a posição dele lá no meio do trono. A gente vê lá no capítulo 4, ele estava no meio do trono. Ele deixa a posição lá no meio do trono e ele vem agora para o Monte Sião. Ele está tomando a sua posição como rei de Israel. O nome do seu pai também pode ser chamado o seu nome, nome de Cristo e o nome do seu pai, porque ele mesmo disse: eu e o pai somos um. Só mais uma coisinha que é importante, pensar que assim como eles rejeitaram Jesus, eles se voltarão para Jesus. E essa profecia, essa palavra, ela relembra a profecia de Zacarias, que diz isso, diz exatamente isso. Esses 144 mil tem na testa escrito o nome de Deus e o nome de Jesus, porque é a prova de que eles aceitam Jesus como Salvador, e mostra também que foi a última dispersão do poder do povo santo, que vai levar eles, sob a influência do Espírito Santo, a buscar o Messias e a chorar amargamente ao se aproximar dele. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, nós lemos o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando os israelenses perceberem que Jesus é o Filho de Deus, que eles o rejeitaram e o crucificaram, eles vão chorar amargamente. Aqueles que nunca se converteram, quando tiver consciência disso, eles vão chorar amargamente. Imagina você rejeitar Jesus a vida toda e descobrir que Jesus é o Filho de Deus. Como você se comportaria? Então eles vão realmente receber ele com todo o seu coração, com todo o arrependimento, com todo o quebrantamento que é possível. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Então, a coisa que acontece logo a seguir, quando ele tem aquela visão no Monte Sião, ele ouve uma voz que vem do céu, como se fosse a voz de uma grande cachoeira, aquela voz estrondosa, ecoando, como a voz de um grande trovão. Pensa num trovão num dia de forte tempestade, aqueles que você escuta o trovão e você pula dessa altura. Ele escuta aquela voz, e ele também consegue ouvir, junto com aquela voz, a voz de pessoas que tocam harpa, que estão ali tocando suas harpas, certamente estarão cantando. Ele escuta a voz dos arpistas, porque os arpistas estão tocando e estão cantando. Então, quando diz ouvi uma voz do céu, mostra que a cena está acontecendo no céu,
mas João consegue ver ela daqui da terra. A voz vem do céu, mas ele ouve daqui da terra. Só que essa voz vem do céu. E é como a voz de um grande trovão que assombra as pessoas. Ele escuta a voz dos arpistas, onde se entoa a canção da redenção. Imagina os 144 mil que andarão com Cristo por todo lado, porque são dignos disso, cantando aquele louvor eterno ao nosso Salvador, acompanhado com acordes de doce música de harpa. Imagina que coisa linda deve ser isso, né? Eles tocavam as suas harpas, e apesar do som ser alto e crescente, tão alto que pudesse ser ouvido na terra, apesar de estar sendo tocado no céu, ainda assim não é um mero grito, não é um barulho tumultuado, mas sim um barulho santo, agradável, que traz edificação para quem ouve. E cantavam um louvor como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então a gente percebe, primeiramente, o louvor que eles estão cantando como um cântico novo. Não é um cântico novo, não é um louvor novo. É um louvor antigo, talvez até aquele louvor que Moisés cantou diante do Senhor. Mas assim, é como se fosse novo. É aquele louvor que se renova, que não fica velho, que você ouve 1000 vezes e ele vai entrando na sua alma, no seu coração e te edificando diante do Senhor. E aqui tem um mistério, diz que ninguém podia aprender aquele cântico, senão aqueles que foram separados, os 144 mil que foram comprados da terra. Então, os 4 seres viventes que aparecem ali, certo? Os arpistas e cantores, evidentemente incluem os 144 mil. Então, o paralelo prova onde o mesmo ato é atribuído à Companhia Geral dos Santos, a colheita. É chegado o momento de fazer colheita em todas as nações. Quem ouviu a gravação daquele disco, A Última Trombeta, deve entender do que eu estou falando. É momento da colheita. Tocou a 7ª trombeta, é hora de começar a recolher os escolhidos dos 4 cantos da terra. E os anjos estarão muito ocupados, muito atarefados para desempenhar essa missão. Quando diz que eles foram comprados, essa palavra é literalmente comprado, porque Jesus derramou até a última gota de sangue para nos resgatar da maldição do pecado. Nós fomos comprados. Então observe que nem os anjos conseguem aprender essa canção. E os anjos são peritos no louvor, no canto, na música, são peritos. Mas eles não conseguem. Por quê? Porque eles não passaram pela experiência de ter saído da grande tribulação e de ter lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda ontem em Morro Agudo eu falei sobre isso. Os anjos, eles desejam pregar o Evangelho. Você lê na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 12, se não me engano, que ele fala sobre isso. Os anjos desejam atentar para a pregação do Evangelho. Mas eles não podem. Por quê? Porque eles não conhecem pecado. Eles não foram resgatados do pecado. Eles fizeram uma escolha de ficar ao lado de Deus, de ser fiéis até o fim. São recompensados por isso, ficando na presença de Deus. Mas eles não têm noção do que significa você estar a caminho do inferno e de repente cai a ficha, você percebe, nossa, eu estava indo para o inferno. E você se converte, entrega a sua vida para Jesus. A gratidão que nós temos. Infelizmente, muitas pessoas vão viver sem ter esse conhecimento, vão morrer e vão para o inferno, porque não aceitam Jesus. Não tem humildade para reconhecer que estão errados. É o orgulho religioso, é a soberba religiosa. A pessoa não quer estar errado e quando descobrir vai ser tarde demais. Mas aqueles que descobrem têm esse sentimento de gratidão. Todos os dias eu agradeço o Senhor. Todos os dias eu falo, Senhor, hoje é dia 18 de outubro de 2024, eu estou aqui ainda. Eu tenho 65 anos de idade. E eu nunca pensei que ia ter tanto vigor para trabalhar no trabalho secular, para fazer a obra de Deus, como eu estou tendo, porque o Senhor me fortalece. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, me ungiu, e o Senhor me dá força e vigor para fazer a tua obra. E é muito prazeroso servir o Senhor. Então, esse sentimento de gratidão, eu fui salvo do inferno. Eu vejo todos os dias as páginas da funerária anunciando a morte de uma pessoa ou de outra. Meu coração se entristece, eu falo, Senhor,
não alcancei essa alma. Nós não alcançamos aquela alma, mas uma alma que o Senhor perdeu, que estará perdida para sempre. É muito triste, porque as pessoas choram e desejam que essa pessoa vá para o céu. Nós sabemos que não vai. Quem não aceita Jesus não vai para o céu, irmão. Quem não deixa Jesus governar a sua vida não vai para o céu, não tem como. Ele é o único caminho, a única forma de ir para o céu. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você pega outro caminho, você vai terminar no inferno. Não tem outro jeito. Mas, então, o que acontece? Os anjos não podem ter esse prazer de pregar o Evangelho. E eles também não podem aprender a cantar esse louvor, porque eles nunca vão saber o que é escapar do pecado, das armadilhas de Satanás, para ir para junto de Deus, ser salvo, ser resgatado. E é uma coisa que nós podemos falar, é um poder sobrenatural que fecha a mente das pessoas, cega a mente das pessoas, porque elas acham que estão certas e acabou. E nós sabemos que estão erradas. E parece que essa luz só bate na nossa mente quando nós decidimos deixar Jesus governar a nossa vida. É o poder da salvação, da conversão, do novo nascimento, da regeneração, operado pelo Espírito Santo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, primeira coisa, primeiro item, esses 144 mil são homens que não se contaminaram com mulheres, porque eles são virgens, eles não tiveram relações íntimas. E isso aqui faz a gente refletir muito em certas coisas. O pecado da prostituição, do adultério, é tão grave que nós não temos noção. Dia desses eu peguei um vídeo da Sara Shiva e eu achei interessante ela falar sobre esse assunto, porque tudo que nós fazemos nessa vida, irmão, tem reflexo no mundo espiritual. Tudo que você faz, tudo que você fala. E um simples ato sexual que parece, isso não tem nada a ver, lavou, tá novo. Não é assim não. Você contamina a sua alma. Ela disse que teve mais de 30 homens, ela nunca se casou. E ela vivia nesse mundo de prostituição. E ela fala, olha, mais de 30 homens deixaram seu DNA no ventre dela. Gente, isso é tão sério, tão grave. É tão sério essa questão da prostituição e do adultério, que nós vamos encontrar o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, não me lembro certinho o versículo, posso estar postando depois aqui na edição do vídeo. Ele fala que o casamento, o ajuntamento entre o homem e a mulher, ele é uma semelhança do ajuntamento do espírito do homem com o espírito de Deus. Porque lá no Éden, quando Deus deu Eva para Adão, disse, serão os dois numa só carne. Então são duas pessoas num só corpo, numa só carne, num só ser. É por isso que a separação é tão trágica, tão grave. É por isso que o adultério é tão grave, porque quando um casal em Deus se une, é como uma semelhança do Espírito Santo se unindo com nossos espíritos mortais. Ali diz que nós seremos participantes da natureza divina. Então, analise agora o que acontece. Paulo também, ele menciona isso quando ele fala na carta aos Coríntios sobre a prostituição. Ele diz, olha, vocês fujam da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ele não entra em detalhes, mas a questão é justamente essa. O que você faz aqui nesse mundo tem reflexo no mundo espiritual. E vem consequência grave por aí. Daí você vê um mundo contaminado. Um mundo cheio de pecado, é lésbica, é gay, é pessoas se suicidando, é depressão, é tanta coisa. O inimigo reinando porque as pessoas dão lugar para o diabo. Então aqui você encontra o primeiro item. Estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. A pureza que eles decidiram ter dá o privilégio deles seguirem o Cordeiro de Deus para onde Jesus for. E João deixa mais claro ainda quando entra nesse detalhe. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, o que é primícias? Vamos entender o que é primícias.
é a melhor parte, é a primeira colheita, aquela colheita mais bonita. Você planta uma lavoura de trigo, você pega as espigas de trigo mais bonitas, mais viçosas, são as primícias. Então os 144 mil de Israel são como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aquela primeira colheita, aquela mais viçosa, aquela que realmente é prazerosa de pensar, entregou sua vida para Deus, para viver somente para Deus, como os profetas do Antigo Testamento. Lá no capítulo 11 de Hebreus fala sobre eles, que eles viveram desamparados, perseguidos e maltratados, se escondendo em covas e cavernas da terra para não morrer. São pessoas especiais demais para Deus. É muito amor por Deus. A situação dessas pessoas é que elas estiveram mais preocupadas com o reino de Deus do que com o materialismo desse mundo. Não é dinheiro, não é prazer, não é nenhum encanto dessa vida que faz com que elas deixem de cuidar do reino de Deus. E é por essa razão que eles não se envolvem emocionalmente com mulheres, ficando virgens. Em contraste com a igreja apóstata, a Babilônia, vamos dizer assim, né, para não falar a igreja romana, vamos falar da Babilônia. Espiritualmente é uma prostituta. Por quê? Como eu disse, o que nós fazemos nessa vida tem reflexo no mundo espiritual. E olha ali a prostituição da idolatria da igreja apóstata. Aquela igreja que Deus disse, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E eles fazem, e eles se prostram, e eles adoram, e eles defendem com unhas e dentes essa doutrina que não é bíblica, não é de Deus. Então eles são os que seguem ao Cordeiro para onde quer que ele vá. Em glória, estando perto da sua pessoa, totalmente glorificados, é recompensa maravilhosa para quem escolheu seguir Jesus tão fielmente na terra. Eles são comprados, são resgatados, foram chamados, atenderam o chamado e foram ungidos para serem especiais para Deus e também para o seu Filho Jesus Cristo. O versículo 5 diz assim, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ou seja, nunca houve falsidade entre eles, nunca houve mentira, nunca houve infidelidade. Eles são irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Alguém que você não precisa repreender. Alguém que age, tem uma conduta tão perfeita que você não precisa chamar a atenção da pessoa. Então, trata-se da questão da fidelidade. Irrepreensível é fiel. Não precisa falar para a pessoa, olha, você está pisando na bola, porque ela não está. De maneira nenhuma, não há culpa. A pessoa decidiu servir com o coração. Então nós encontramos ali no versículo 6, João falando sobre os anjos que proclamam os juízos de Deus. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então olha só, aqui começa a parte relativa ao mundo gentil, o mundo que não é judeu, como a primeira porção relacionada a Israel. Então, antes do fim, o evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as nações. Jesus disse, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então, não é que as nações vão se converter, não. Mas todas as nações terão a oportunidade novamente e sempre de escolher, de decidir se vão ficar a favor ou contra nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles assim pregados são aqueles que habitam, aqueles que vivem, aqueles que transmitem a mensagem. Eles já têm o seu lar estabelecido na terra. Ser da terra terrena é uma coisa, ser da terra celestial é outra coisa. Então, olha só, o que nós temos aqui. O anjo, aquele anjo sai voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. Não fala se é um livro, o que é, mas ele está ali proclamando aos que habitam sobre a terra, todas as nações, a toda tribo, a toda língua, a todo povo. Por que fala toda língua? Porque tem nações que têm várias línguas que falam, como na Índia. O Brasil também é tido como um país que tem 5 idiomas diferentes, embora seja parecido, mas é tido. E o anjo diz o quê? Com voz muito forte e poderosa,
dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes de água. Então, o conselho do anjo: temam a Deus, respeitem a palavra de Deus, pensem no que vocês estão fazendo, deem glória a Deus, porque o juízo de Deus está prestes a cair sobre esse mundo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar. O que é isso? Por que Deus precisa dessa adoração? Na verdade, ele não precisa, ele tem os anjos que o adoram. Mas ele quer ser adorado para que toquem no coração dele e ele possa perdoar esses pecadores que não fazem o menor caso da sua palavra. Então, temei a Deus, o precursor, o pregador, ele vai falar para que as pessoas abracem o amor de Deus que está sendo manifestado através do Evangelho. O arrependimento precisa acompanhar a fé. Então ele fala sobre a hora do julgamento também, o momento, o tempo de chegar ao julgamento. Não é o julgamento geral, mas sim o julgamento da Babilônia, a igreja apóstata que precisa se voltar para Deus. Porque, irmão, se você se arrepender, pode ter feito o pecado que for. Não importa se você se embriagou demais a vida toda, se você usou drogas, o que você fez de errado. Deus pode perdoar qualquer pecado, só precisa do seu arrependimento. Por quê? Porque é chegada a hora do seu julgamento, a hora do seu juízo. Tem pessoas que não acreditam que uma pessoa que passou a vida inteira bebendo pode se arrepender e ir para o céu. Pode, irmão, ele pode. Se ele se arrepender, mas ele morreu logo em seguida, não teve tempo de mudar de vida. Não tem importância, não é pelas obras. É pelo arrependimento, é pela fé. Porque a pessoa só se arrepende também se ela tiver fé, se ela acreditar na palavra. No versículo 8 diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bom, aqui nós vamos entender essa passagem como o seguinte. Você vai ver falando da grande Babilônia lá no capítulo 17. Mas aqui no 14, o anjo já está dizendo que ela caiu. Não é que ela caiu agora, mas ela vai cair, ou seja, já está condenada, a sentença já está sobre ela. Nós encontramos também no Evangelho de João uma passagem que Jesus, antes da sua prisão, diz assim: eis que se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. E o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, para ele não tem mais jeito, não tem volta mais. Ele já escolheu o lado dele, ele teve tempo até agora para se arrepender. Olha quantos milênios se passaram, ele não se arrependeu. Agora não tem mais jeito, já está condenado. Não que ele tenha ido para o inferno, ele não foi jogado no inferno ainda, porque o Satanás será condenado no julgamento final, será lançado no lago de fogo, mas ele não está lá. Mas já está decretado, não tem mais volta. Que é o que vai acontecer também com a Babilônia. Ela caiu. Por que ela caiu? Caiu porque não se arrependeu. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Observem aqui o trocadilho, porque João diz que a Babilônia deu às nações beber do vinho da ira da sua prostituição. Tenta associar a ira com prostituição. É a ira de Deus por causa da prostituição de Babilônia. Está falando da igreja apóstata, a igreja idólatra, a igreja que se afastou dos mandamentos de Deus. Diz que ela caiu, porque para Deus, irmãos, um dia é como 1000 anos como um dia. A gente fala da grande cidade, aquela grande cidade da Babilônia. Realmente, olha, a Babilônia espiritual dominou o mundo durante toda a Idade Média. Estabelecia reis, destituía reis. A quem fosse excomungado perdia o trono, perdia o reino, e muitas vezes era condenado à morte. Então não havia poder maior do que o poder da grande Babilônia. O vinho da ira do seu pecado de prostituição, que é muito gravíssimo. Nós falamos agora há pouco sobre a prostituição, um negócio muito gravíssimo, muito mesmo. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. Vamos analisar esses dois versículos aqui. O terceiro anjo sai agora para reforçar o que os outros dois estão fazendo. Os primeiros anunciam para temer a Deus, para se arrepender, para se voltar para Deus. E o segundo anjo, o que ele fala? Ele fala sobre a queda da Babilônia, que vai cair, que aquela cidade em que eles confiam não vai durar para sempre, vai cair. Mas o terceiro anjo já chega mostrando o que vai acontecer com quem adorar a besta, porque ao mesmo tempo que o evangelho de Deus, o evangelho da salvação é anunciado pelos anjos, é também anunciado o evangelho da besta, do falso profeta. O falso profeta continua pregando, a besta continua se impondo sobre as pessoas, e o anjo diz assim, que quem adorar a besta, ou quem adorar a sua imagem, quer receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o que vai acontecer com eles? Vai beber do vinho da ira de Deus, o vinho que foi derramado, não misturado, vinho puro da ira, a ira pura de Deus, que foi derramado no cálice da sua ira. E essa pessoa então será atormentada com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha, uma outra coisa que é importante falar aqui sobre isso. Os testemunhos de Jeová falam que na condenação a pessoa será destruída com fogo. Não, não será. O fogo do inferno, irmão, não é igual a esse fogo, esse fogo químico, você joga um papel lá e ele vira cinza. Eles pensam que lá no inferno vai ser a mesma coisa, você joga uma alma lá, ela vira cinza. Não, a alma é imortal, a alma vai ser atormentada para sempre. Não é esse fogo químico, não é esse fogo, é o fogo do tormento, do desespero, da falta de paz, da ausência de Deus, da ausência de esperança. Então essa pessoa, ela vai ser atormentada, é tormento eterno, é tormento para sempre, tá? Então o anjo, numa nova visão, ele está representando o destino das pessoas que adorarem a besta, das pessoas que adorarem a sua imagem. Ele vai mandar fazer uma imagem da besta, vai mandar adorar essa imagem, vai dar vida para essa imagem, vai fazer a imagem falar. Então nós precisamos entender que isso está prestes a acontecer. A idolatria, ela é grosseira, ela é degradante, porque ela reduz a glória de um Deus maravilhoso e eterno a uma imagem, uma escultura, a obra das mãos do homem, muitas vezes imperfeita, muitas vezes estranha. Basta você olhar para aquela imagem de Jesus no crucifixo, com aquela cara de dor, aquela tristeza, aquela cara de morte. Não, irmão, Jesus não é assim não. Jesus está vivo, Jesus é glorioso. Então o anjo diz assim, ó, quem adorar essa besta ou a sua imagem, também beberá do vinho da ira de Deus. Vai ser atormentado para sempre com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos, os anjos de Deus, e diante do Cordeiro de Deus também. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, ou seja, não tem fim. Não tem assim, foi atormentado, morreu, desapareceu, não. Será atormentado para todo sempre, não tem fim. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Quando fala para todo sempre, é pelos séculos dos séculos, é sem fim. Não tem um prazo para a pessoa ficar sendo atormentada e sair, não. É para sempre, não vai ter mais esperança, não tem volta, não tem salvação. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, onde é que está a paciência dos santos? Irmão, paciência. Às vezes é tão difícil falar em paciência, quando você lida com essa juventude. Hoje, meu Deus, estão todos perdidos, pervertidos, estão se entregando a religiões africanas, demoníacas, estão se entregando a uma vida de depravação moral e espiritual, como eu nunca pensei que presenciaria. Não existe limite para eles em nada. Fala assim, droga. Droga é peixe pequeno perto do que eles fazem. Uma juventude que não tem mais limite. Vê onde esse exemplo? Nos pais que também se esqueceram de Deus e foram para o mundo para ser feliz. Porque hoje o que está contando muito na mente das pessoas é que as pessoas precisam ser felizes.
Irmão, não tem felicidade sem Cristo, não tem felicidade sem Deus, não pode haver felicidade sem salvação. E quando nos entregamos a Deus e deixamos a nossa vida ser dirigida pelo Espírito de Deus, então Ele cuida de tudo que nós precisamos. Mas eu não vou ter tudo que eu quero, não, mas você precisa aprender a ser feliz com o que você tem. Porque Deus cuida de você. E Ele sabe melhor do que você o que você precisa. Você pode achar que sabe. Não, eu quero uma pessoa para mim assim, assim. Você não sabe nada. Você não conhece as pessoas. Você vê a aparência, mas o coração só Deus conhece. Vai ser um tal de quebrar a cara a vida toda, até nunca mais, até você ver que não tem mais jeito. Eu conheci um homem que casou 4 vezes, procurando o amor e não achou. Vinícius de Moraes, aquele compositor e poeta, falou tanto do amor nas suas poesias, casou-se 9 vezes, sempre procurando o amor e não achou. Porque o amor que nós procuramos, irmão, está no coração de Jesus e ninguém sabe amar como Ele. Então não adianta você querer procurar sua felicidade no outro ser humano, você não vai encontrar. Vai ser uma decepção atrás da outra, até você chegar num ponto como chegou esse conhecido meu, depois de 4 casamentos, morre. Sabe Deus se arrependeu para conseguir perdão, só Deus sabe. Nós não podemos julgar, de repente se arrependeu, mas assim, passou a vida toda inutilmente sofrendo decepções em busca de uma coisa que não existe. Então aqui diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isso que importa, guardar os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus e guardar a fé em Jesus. Eu creio em Jesus e mais nada. Hoje no mercado, conversando com uma moça que era caixa do mercado, ela falou que não acreditava na Bíblia. Eu falei: moça, a única coisa que eu acredito nessa vida é a Bíblia. Padres mentem, pastores mentem, as pessoas mentem, mas a Bíblia é a única realidade. Olha para você, moça de 25 anos, nova, bonita. Daqui 70 anos vai ter o mesmo rosto? Esse corpo seu aí vai ser carne para sempre ou vai virar terra um dia? Você é uma ilusão, eu sou uma ilusão. Todos nós aqui somos uma ilusão, eu disse para ela. Então você precisa começar a enxergar a realidade. A realidade é bem diferente disso que você está pensando. Você precisa começar a acreditar na Bíblia. E ela ficou ponderando, não sei se eu consegui tocar no coração dela, mas é isso que nós precisamos fazer: guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O versículo 13 diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Não falta muita coisa para terminar, mas eu vou deixar para terminar na semana que vem. A gente retoma o que foi dito e a gente continua a partir daqui do versículo 13, para não ficar cansativo também. Não quero ser cansativo. Vou terminar isso pedindo oração para os irmãos. Orem pelo nosso país. Não sei se tem mais alguém falando aqui. Glória a Deus. Orem pelo Brasil. Orem pela igreja que precisa de um despertamento. Nossa igreja precisa muito de um poderoso avivamento para ganhar almas para o Senhor, para parar de ficar apenas se reunindo entre 4 paredes e não ganhar alma. No meu tempo de jovem nós íamos para a rua com uma caixa de som, mas hoje não funciona mais isso. A gente precisa se adaptar à nova realidade. Mas tem outras formas, como essa que eu estou fazendo aqui. É um recurso que Deus me deu, que está sendo muito útil para alcançar muitas pessoas. Um dia desses, fazendo uma live no Instagram, e tinha uma irmã lá de Portugal falando comigo. Então nós temos esse recurso que é poderosíssimo. Vamos usar ele para levar a palavra de Deus. Orem pelo Brasil, porque o Brasil está passando por uma grande nuvem negra. Foi profetizado nos anos 80. E também tem um pastor que fala de um dragão vermelho que estaria sobrevoando o Brasil nessa época agora. E é real, está acontecendo. Orem pelo Brasil, para Deus derrotar essa potestade que está tentando escravizar a igreja brasileira. Eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, que se tornem uma atalaia do Evangelho do Senhor e leve a palavra da salvação aos 4 cantos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus.